7, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Todos que acharam, diga amém. Está fraco. Todos que acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Querido, o tema que eu tenho para esta mensagem nesta noite é construindo um legado. Sabemos que esse biênio nós temos como tema legado. Eu ainda não havia pregado sobre esse tema aqui, no qual foi estipulado desde o concílio. E eu preparei essa mensagem, preparando essa mensagem. Na sexta-feira estávamos aqui na mini vigília e a irmã Lourdes me convidou a estar orando por um determinado assunto que tinha a ver com a mensagem, que no qual, um dos tópicos da mensagem que no qual Deus colocou ao meu coração nesta noite. Eu então entendi que era a confirmação daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 2. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. 4. Removeu os altares de idolatria, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamado de Neustã. 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, e nem antes dele e nem depois dele. 6. Ele se entregou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 7. E o Senhor estava com ele, e era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Agora põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Eu te darei nesta noite toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Amém, querido? Pode sentar em nome de Jesus. Querido, eu quero começar esta mensagem falando, talvez você conhece, de um homem por nome de Alfred Nobel. Alfred Nobel foi um suíço. Esse suíço era um multimilionário, era um filantropo, cientista. Ele era detentor de algumas patentes do mundo, e entre elas a invenção da dinamite. E a história nos conta que por um descuido do jornal da época, foi noticiado a morte de Alfred Nobel, o Nobel. Quando na verdade quem havia falecido ou quem havia morrido era o seu irmão. Mas o jornal da época noticiou a sua morte, como morreu o anjo da morte, por causa da invenção que Alfred tinha feito, a dinamite. E o título do anjo da morte incomodou muito Alfred, o grande Alfred. Aquele título incomodou ele muito. Foi um erro, foi um equívoco do jornal, mas ele pegou aquilo como algo que talvez não seria bom, não soava bom para ele. Então diz a história que Alfred muda o seu testamento. E diz a história que toda a sua fortuna ele dava para criar um prêmio. Talvez o prêmio que ele criou era um prêmio na área física, na área da economia, na área da química. E hoje talvez você conhece esse prêmio. Quem já ouviu falar do prêmio Nobel da Paz? Já ouviram falar desse prêmio? Então foi Alfred Nobel. Nobel que naquele tempo, por um descuido de um jornal, mudou o seu nome, deu o título para ele como anjo da morte. E ele então ele mudou o seu testamento, e ele disse: agora todos aqueles que fizerem uma invenção que traz a paz, que traz algo bom para a humanidade, vai ganhar um prêmio. Nobel não quis deixar o seu legado
de morte. Então diz a história que tudo aquilo que ele adquiriu como fortuna pela invenção da dinamite, ele decidiu transformar e direcionar para premiar aqueles que de alguma forma promovem a paz, promovem as descobertas científicas. Isto é um legado. Alfred poderia morrer como anjo da morte, mas ele preferiu morrer como aquele que promove a paz. Escute o que eu quero dizer para você nesta noite. Eu quero que você preste atenção, porque, querido, o meu e o teu passado não pertence mais, mas o que eu vou fazer com o meu futuro ainda está sobre o meu controle. O meu passado, o teu passado já não pertence mais, não tem como nós voltarmos atrás para tentar mudar alguma coisa, mas o meu e o teu futuro ainda está sobre o nosso controle. Eu quero que você pergunte para o seu irmão, decida o que você vai fazer do seu futuro. Pergunta para o seu irmão. Ficou bom, mas vamos melhorar? Diga para ele assim, bem forte, fala, meu irmão, decida o que você vai fazer do seu futuro. Você pode decidir o que você vai fazer do seu futuro. Na verdade, querido, quando nós falamos de legado, pensamos talvez em passado, pensamos em herança, no que recebemos, mas a questão que eu quero compartilhar contigo nesta noite é baseado na vida de Ezequias, o rei de Judá. Quando eu li esse texto de Ezequias, isso me chamou a atenção. Legado, querido, não é o que você deixou, mas o que você vai construir daqui para frente. Exaltado seja o nome do Senhor. Talvez você ainda não construiu nenhum legado, você não deixou alguma coisa, então você hoje vai ter a oportunidade de aprender como construir um legado. Como você vai deixar esse legado? Ezequias recebeu uma nação falida e a transformou numa nação próspera e bem-sucedida. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei aquilo que Deus colocou na tua mão. Talvez você diga, olha, aquilo que eu recebi não é de Deus, não. Você fala, por que, pastor? Eu pergunto para você, por que, irmão, que não é de Deus? Não, porque eu recebi algo que não é bom. Eu recebi algo falido. Mas Deus é aquele que transforma as coisas. Ele usa a nossa vida para transformar situações. Exaltado seja o nome do Senhor. E fazer uma leitura, querido, mais aguçada do capítulo 17, o capítulo 18, vai nos revelar que Ezequias começou a reinar em um contexto muito conturbado de Israel e de Judá. Conturbado em dois aspectos, político e conturbado também no aspecto militar. E nesta altura a nação de Israel já estava sendo dividida em dois reinos. Nós conhecemos bem, estava sendo dividida sobre o reino do norte e o reino do sul. E conforme diz o texto, querido, o reino do norte de Israel reinava Oséias. E o reino do sul, Judá, reinava Acás. Quem era Acás? Ou quem é Acás? Talvez você lendo o texto, você talvez pegou um pouco o que eu quis compartilhar com você nesta noite. Mas quem é Acás? Quem foi Acás? Acás foi pai de Ezequias. E a Bíblia nos diz, querido, que na Síria reinava o rei Sargão. E a Bíblia também nos diz, querido, nos versículos anteriores, que Israel voltou-se para a idolatria, pelo que o Senhor decidiu banir de Israel da sua face. Sargão veio da Síria, a história nos diz que invadiu Israel, dispersou as 10 tribos, mas o texto diz, porém, a Judá o Senhor preservou. Preste atenção no que eu vou te falar nesta noite. Ainda que tudo caia ao seu redor, ainda que tudo desmorone ao seu redor, se o Senhor decidir te preservar, ninguém vai te tocar. Exaltado seja o nome do Senhor. Diz que Sargão entra em Judá e destrói, mas o Senhor decidiu preservar Judá. O interessante, querido, é que o autor do livro de 1 Reis, por um momento ele esquece da história de Israel, ele esquece da história de Judá, e ele então foca em Ezequias. Isso que me chamou a atenção. Fala, por que esse momento o autor do livro de 1 Reis, ele estava falando de Israel, ele estava falando de Judá, mas chega um momento que ele para, ele não quer mais falar de Israel, ele não quer mais falar de Judá, mas ele foca em Ezequias, e ele faz vários comentários elogiosos acerca de Ezequias, a ponto de dizer no versículo 5, ele diz no versículo 5,
Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele foca, ele diz: olha, não houve ninguém nem antes e nem depois. Ezequias também era homem também semelhante a eles. O rei Ezequias se tornou um referencial de confiança do Senhor. Assim como Salomão se tornou um referencial na área de sabedoria. Assim como Josias se tornou um referencial na devoção à restauração. Ezequias se tornou uma referência no que se diz a confiança no Senhor. Este homem se torna uma referência nas suas qualidades, nas suas atitudes. E ele deixa um legado merecedor de ser citado nas Sagradas Escrituras. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Agora presta atenção que eu quero falar contigo nesta noite. 3 reis reinavam antes de Ezequias. Todos deixaram um porém. E eu vou dar a vocês um exemplo de porém. O rei Uzias, que o Senhor tornou, que o Senhor honrou, o exaltou. Diz a história que todavia ele se envaideceu e por isso o Senhor o feriu. Jotão sucedeu Uzias, antecessor de Ezequias. A Bíblia nos diz que Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém altares não removeu, os bosques não derribou, nem nos lugares altos ele mexeu. Ou seja, ele disse: olha, eu adoro o Senhor de Israel, eu adoro o Deus de Israel, aleluia, mas não estou ligando para as suas religiões, você faz o que vocês quiserem, o importante é que eu adoro o rei de Israel. E o Senhor o reprovou. Cada um teve o seu legado, e esse foi a postura do rei Jotão. Depois o rei Acás, considerado o pior rei da história de Judá. E eu fiquei pensando sobre isso me chamou a atenção. Acás foi o pior rei da história de Israel. E por que estou te contando tudo isso? Para vocês entenderem o que é um legado. Porque mesmo, querido, Ezequias tendo um pai que foi o pior rei de Israel, de Judá, ele tinha motivos. Ezequias se tornou uma referência no que tange ter confiança em Deus. Você está entendendo? Diga amém. Fala: pastor, eu estou chegando lá. Ok. Sabe o que significa, querido? Que não importa o que os meus ancestrais me deixaram como legado. Eu decidi, você pode decidir o que você vai fazer da sua vida daqui por diante. Ezequias tinha um pai que foi o pior rei, foi considerado o pior rei, mas ele decidiu não ser igual ao seu pai. Ele decidiu ter uma vida diferenciada. Eu decido o que eu farei da minha vida, da minha relação com Deus. Eu quero dizer, querido, para você nesta noite, eu quero que você preste atenção. Talvez tenha um jargão que diz, que fala assim: filho de peixe, peixinho é. Quem já ouviu isso, diga amém. Esse vai ser igual ao pai, esse vai ser igual à mãe, esse vai ser igual ao tio, porque a família é assim, porque a família dele é assim. Isso, a palavra que nos diz que isso não prevalece. Acás, que foi o pior rei de Judá. Ezequias foi o melhor rei de Judá, e era o seu filho. Escute, querido, pais, pode deixar. Pais, você pode pensar que os seus filhos, pode deixar para eles a melhor herança que você pode trazer. Você pode deixar para eles reinos, renomes, patrimônios. Mas, querido, mas o coração quebrantado e a rendição a Deus é quando você encontra uma decisão de servir o Senhor. Tudo que você pode deixar para o Senhor, você fala assim: eu vou deixar para os meus filhos heranças, riquezas. Eu vou deixar muitas coisas para ele, mas uma coisa que você tem que deixar para os seus filhos é um legado deles servir o Senhor, deles buscar a Deus, deles ter uma referência daquilo no qual eles podem buscar. Eu quero que você preste atenção mesmo. Ezequias, sendo filho de Acás, ele decide tomar algumas decisões na sua vida para deixar um legado diferente do legado do seu pai. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer diferente do que o seu pai fez. Eu posso fazer diferente daquilo que meu pai fez. Você pode fazer diferente daquilo que o seu pai fez. Nós podemos, querido, fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença daquilo que nosso avô fez. Os nossos pais
Nós pais precisamos entender que os nossos filhos, eles têm que ser melhores do que nós. Nós temos que entender e buscar isso. Diz: o meu filho vai ser melhor do que eu. O meu filho vai ser melhor do que eu. Eu não fiz uma faculdade, eu não estudei, eu não fiz, mas meu filho vai fazer a faculdade. Ele vai ser doutor, ele vai ser médico, ele vai ser alguém melhor do que eu. E eu quero que você profetize isso sobre a vida do seu filho. Pais, avós, mães, profetiza isso na filha do seu filho. Fala: filho, você vai ser melhor do que eu. Vai ser bem melhor do que eu. Diga isso aos seus filhos. Avós, diga isso aos seus netos. Diga isso, isto é legado. Isso é deixar legado. Ezequias deixou um legado, ele foi melhor do que seu pai. Naquilo que seu pai foi o pior, ele foi o melhor. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não tenho mais poder sobre o meu passado, mas sobre o meu futuro eu tenho o poder de determinar o que é bom. Eu tenho o poder disso. E isto é legado. O que eu quero, querido, compartilhar com vocês nesta noite é como construir um legado. E quando nós olhamos para a vida de Ezequias, nós começamos a entender o que é construir um legado. Como fazer para que as pessoas se lembram de mim, não como lembraram de Acás, mas como lembrar de mim, ou como lembrar de você, como Ezequias. As pessoas, quando se lembra de Ezequias, lembra de um legado de alguém que depositou a confiança em Deus, de alguém que assumiu Judá de uma forma tão horrenda, de idólatras, o povo adorando imagens, buscando outros deuses, e ele mudou essa situação. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está precisando nesta noite, eu sei que você está vivendo nesta noite, mas Deus quer falar contigo de uma forma especial. Deus quer te conduzir a um caminho onde você possa trilhar e fazer um legado. Exaltado seja o nome do Senhor. E a primeira atitude, querido, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, Ezequias, para ele construir um legado, a primeira coisa que ele fez, está aqui no verso 1, ele restaurou a adoração. Em 2 Crônicas capítulo 29, se puder colocar para mim, eu agradeço. 2 Crônicas capítulo 29, no versículo 2 e 3, fala um pouco desse relato, que é o mesmo relato que no qual nós lemos aqui em 2 Reis capítulo 18, é o mesmo relato, e diz que no primeiro ano, do primeiro mês do seu reinado, sabe qual foi a primeira atitude governamental que Ezequias teve? Talvez Ezequias, ele assume o trono de Israel, e ele disse: e agora? O país está afundado em crise, o que é que eu vou fazer? A gasolina está alta. Ele diz: a alimentação está estourando, a inflação está tantos por cento, e agora o que eu vou fazer para mudar essa situação? A primeira coisa que Ezequias faz, quando ele assume o trono, ele restaura a adoração. Você quer deixar um legado, querido? Restaura a adoração. Você quer deixar um legado? Adore a Deus, restaura o culto. Busca aquilo que está faltando. Quando você chega aqui na igreja, que você vê o ministério de louvor louvando, todo mundo adorando, e você olha para um lado e para o outro, você diz: eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria sentir isso, que no qual esse irmão está sentindo. Por que ele sente isso e eu não sinto? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu ia muito em vigília, e eu ia na vigília com o pastor Davi hoje, lá em Santa Amaro. E eu me lembro que nós chegamos lá, naquela galeria Borba Gato, se eu não me lembro esse nome, e estava lá, que ia pregar aquele pregador da época, o Marcos Feliciano, e aquele fogo caindo, e nego pulando, e caindo e tal, e sendo batizado com o Espírito Santo. Eu olhei e falei: Senhor, eu queria sentir isso, por que eu não estou sentindo isso? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: me busque. E eu falei: vou te buscar. E eu me dediquei, eu busquei essa restauração, essa adoração com Deus, e eu me preparei,
Havia um outro culto 2 dias depois, e eu me preparei, eu me consagrei, e eu busquei a Senhor, e eu restaurei a minha adoração, e queria sentir aquilo de uma forma diferente. E quando eu estava naquele lugar, eu fui impactado pelo Espírito Santo. Eu senti algo tão tremendo que eu nunca senti na minha vida. Eu saí de lá com as pernas tremendo, o culto acabou, eu estava com as pernas tremendo. Eu disse: Davi, eu acho que eu não vou conseguir dirigir o carro. Você dirige o carro para mim? O Davi disse: eu dirijo. Eu falei assim: eu não estou conseguindo andar, porque eu fui impactado. Querido, restaura a adoração. Busque a restaurar a tua adoração diante do Senhor. Porque o seu pai, o rei Acás, diz a história que quando ele foi à Síria, ele fez um pacto com Sargão II. E a Sagrada Escritura diz que Acás mandou construir um altar para Deus de Israel. Mas o altar que ele construiu era um altar, era uma réplica do altar do Deus pagão que havia em Damasco. Acás mandou chamar o desenhista, o seu arquiteto, e ele fez um altar igual ao Deus de Damasco. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que eu não sei o que você está buscando da parte de Deus. Ele fez um altar igual, porque ele dizia no seu coração: eu quero que adorem o Deus de Israel, igual eles adoram o Deus de Damasco. E ele fez um altar igual. Deus, querido, o rejeitou, porque ele fez um altar pagão. Quero dizer para você esta noite: Deus não copia, Deus ele cria. Diga para o seu irmão, fala: Deus não copia, Deus cria. Deus não precisa, querido, de uma cópia, de um altar pagão para ser adorado. Deus não precisa que você fique copiando o que o irmão está fazendo, que aquilo está fazendo para você adorar a Ele. A sua adoração tem que ser autêntica. A sua adoração tem que ser lá de dentro do teu coração. Deus tem que sentir a tua alma vibrar diante da presença dEle. Deus tem que sentir que você está buscando Ele de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nós não fazemos exclusividade dEle para Ele, ou nunca terá validade no reino espiritual. Se nós não fazemos, querido, exclusividade para Deus, se nós não buscamos Ele de todo o nosso coração, nossa adoração nunca vai ter validade no reino espiritual. Aleluia. Quando você entrar aqui, você tem que abrir o teu coração, você tem que dedicar o teu coração e buscar a Deus, não ficar preocupado com o que está acontecendo. Deixa que esses pastores tomem conta, né, pastor Adolfo? Nós ficamos aqui na preocupação, né, com o que está acontecendo. Deixa isso para nós. Adore a Deus, busca a Deus, começa a construir um legado. Restaura a adoração que está faltando no teu coração, meu irmão. Restaura a adoração que está faltando na tua família. Busca o Senhor de todo o teu coração. Quando Acás percebeu que havia sido reprovado por Deus, ele mandou fechar o templo, baniu o culto, expulsou o sacerdote. Mas quando Ezequias se torna o rei de Israel, de Judá, a primeira coisa que ele faz, ele abre as portas do templo do Senhor, da casa do Senhor. Ele restaura o culto. O que isso significa, restaurar o culto? No versículo 4 fala sobre isso. Removeu os altares de idolatria, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Ele quebrou tudo. Ele disse: agora nós vamos adorar a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei o que está no teu coração, mas quebra tudo que impeça de você adorar a Deus. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Não há, querido, na restauração da adoração sem restauração do sacerdócio. Então o que Ezequias fez? Ele traz o sacerdócio de volta. Eu quero dizer para você nesta noite, nós vivemos, querido, numa geração onde o sacerdote está comprometido, onde o altar está banalizado, abandonado. Oséias capítulo 4 fala sobre isso: espinhos e cardos estão crescendo nos meus altares. Os sacerdotes foram banidos, e aqueles que têm responsabilidade da palavra, quando nós olhamos para isso, isso entristece o nosso coração. E do altar eles foram expulsos, perderam o compromisso. E a Bíblia diz que Ezequias mudou, mandou limpar a casa. Ezequias chegou e disse: olha, vamos restaurar isso está errado, vamos trazer de volta o sacerdócio,
porque é eles que nos conduz na presença de Deus. Vamos restaurar a adoração, vamos buscar Deus de algo diferente. Limpa, querido, a tua casa, limpa o teu coração de uma forma diferente. Abre o teu coração nesta noite e deixa Deus trabalhar. 2 Crônicas capítulo 29, no versículo 10, fala sobre isso. Depois você marca e você lê. Faça uma aliança com Deus, para que possamos deixar, querido, um legado. A primeira coisa que nós temos que fazer é, na minha casa, na sua casa, é restaurar a adoração. E quando eu falo restaurar a adoração, aleluia, na tua casa, na minha casa, nesta noite eu quero chamar a tua atenção. E eu quero que o Espírito Santo agora me leve de uma forma singela dentro da tua casa, porque a tua casa é a extensão da igreja. A nossa casa é a extensão da igreja. A tua casa, querido, é lugar de adoração. Deus é adorado na tua casa, Deus é adorado na nossa casa. Que tipo de música nós ouvimos na nossa casa? Que tipo de adoração nós fazemos a Deus? Qual o vocabulário que nós usamos na nossa casa? Como está o altar da nossa casa? Como está o sacerdócio espiritual da sua família? O que está acontecendo isso? Limpa a casa, querido. Tira a sujeira e começa a chamar Deus para dentro. Começa a adorar Deus na tua casa. Começa a colocar louvores de uma forma especial. Onde você, quando você for limpar a casa, coloca um louvor de adoração e começa a adorar a Deus. Restaura a adoração. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala para o teu irmão: restaura a adoração. Fala com força. Fala: meu irmão, restaura a adoração. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. A história nos conta que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele é indagado por ela com questionamento, e ela pergunta para ele: Jesus, aonde nós devemos adorar a Deus? E ela pergunta para Jesus: nesse monte. Nós achamos que é nesse monte, mas os judeus acham que é em Jerusalém. E qual é o lugar certo para adorar? Jesus disse, olha para ela e disse: mulher, crê em mim. No entanto, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sou eu que você deve adorar. Sou eu que você deve se restaurar o teu coração para me adorar. Sou eu que estou falando contigo. Sou eu que deve ser adorado na tua vida. São esses, queridos, que do qual o Pai procura verdadeiros adoradores. Limpa a casa, restaura a adoração. Vivemos em uma geração onde a adoração está comprometida. Vivemos numa geração onde o antropocentrismo tomou conta do homem, onde o homem virou o centro do culto, a razão do culto, o propósito do culto. A adoração que está gera mais estrela do que nós exaltamos a estrela da manhã. Nós perdemos um pouco o foco, mas presta atenção. Nós temos, querido, que entender que nós não queremos deixar um legado desta maneira. Nós começamos a restaurar a adoração, restaura o culto, restaura o sacerdócio, restaura a aliança que você tem com Deus. Você quer um culto diferente? Fala: Senhor, a partir de hoje eu vou restaurar o culto na minha vida. Eu vou restaurar o sacerdócio. Você que é pai, restaura o sacerdócio. Deus te colocou como sacerdote do seu lar. Exaltado seja o nome do Senhor. Restaura a aliança. Este culto é um culto próprio para nós restaurarmos a nossa aliança com Deus, porque é um momento de ceia, onde nós reconhecemos quem é Jesus na minha e na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Temos que pensar, querido, o que nós estamos fazendo hoje, o que estamos construindo, se estamos construindo um legado. Quando eu olho, querido, para a nossa igreja, nós temos que pensar no futuro, porque os nossos filhos irão congregar nesta igreja. Será que você está deixando um legado nesta igreja, para que os teus filhos possam crescer nesta igreja em adoração, com um coração aberto para buscar a Deus? Os nossos netos irão adorar também neste lugar. Abre as portas da adoração. Restaure o altar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Restaure, restaure, restaure a aliança e deixa um legado. Exaltado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, eu quero compartilhar com vocês.
se você quer deixar um legado, muda a história da sua família. Diga para o seu irmão: legado tem a ver com a sua casa. Veja que Deus está falando, querido, de um modo esplêndido nesta noite. Eu sinto que Deus está falando ao meu, ao seu coração, aquilo que Ele quer, aquilo que nós entendemos como legado. Ele quer mexer com o meu e com o seu ego. Ele quer nos mostrar algo que está diferente, para que nós possamos adorá-los, para que nós possamos deixar um legado. Exaltado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu tenho certeza que Deus irá quebrar as gemas desta noite. Exaltado seja o nome do Senhor. Em 2 Reis capítulo 18, do versículo 1, começa a dizer algo interessante. Ele disse: no primeiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Ezequias, filho de Acás. De quem que ele era filho? De quem que ele era filho? Rei de Judá, e começou a reinar. E no versículo 3 diz: e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Em outra tradução diga, seu pai. Algumas traduções diga, de seu pai. E eu fiquei pensando sobre isso. Se Acás era seu pai, por que no versículo diz que também ele procurou fazer o que aprova a Deus, tal como fez Davi, seu pai? Eu quero dizer, querido, você pode mudar a história da sua família. Ezequias era filho de Acás, o pior rei de Judá. E no versículo diz que ele era filho de Davi. Presta atenção. Acás deixou um legado ruim. E Ezequias então estabeleceu: eu não vou seguir o legado do meu pai biológico. Ele disse: eu vou seguir o legado do meu pai espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Ele olha para casa e ele disse: meu pai era um pai ruim. Ele foi ruim para Israel. Mas eu decidi que eu não vou seguir o legado do meu pai biológico, mas eu vou seguir o legado do meu pai espiritual. Aquilo que Deus, porque a palavra nos diz, a história nos conta que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero seguir o legado desse homem. Ele vai ser o meu pai espiritual, eu quero ser igual a ele. Ezequias não admitiu que ele ser igual ao seu pai. Ele decidiu que a semeadura do seu pai não seria a sua colheita. Você pode decidir qual é a sua semeadura. Ezequias decidiu: a semeadura do meu pai não vai ser a minha colheita. Semeadeira ruim não vai ser a minha história, não será a minha colheita, porque a minha referência sempre será do meu pai espiritual, que faz aquilo que agrada a Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, querido: não aceite nenhuma semeadura ruim. Eu quero declarar para você sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua família, que nenhuma semeadura ruim, maligna, que alguém da sua família fez ou sofreu no passado, será a tua colheita. Exaltado seja o nome do Senhor. Nenhuma semeadura ruim, você pode escolher. Ezequias escolheu, ele disse: eu não vou colher a semeadura do meu pai biológico, eu vou colher a semeadura do meu pai espiritual, Davi. Interessante, querido, que você pode mudar. Você tem decisões em mudar na sua vida. Você é aquele que pode tomar decisões. Em Gênesis capítulo 35, versículo 16, nos conta uma história. E diz que Jacó partiu de Betel. E quando ele estava uma certa distância de Eufrata, que era uma cidade, Raquel, a sua esposa, ela entra em trabalho de parto, mas estava com grande dificuldade. Diz que ela estava passando grande dificuldade. E a história nos conta que Raquel morre parto. Mas a história também nos conta, a Bíblia nos mostra que antes de Raquel morrer, ela olha para aquela criança e diz: vai chamar Benoni, que significa filho da minha aflição. Quando Jacó chega diante daquela criança, ele pega aquela criança no braço. Ele disse: não, ele não vai chamar Benoni. Essa maldição não está sobre ele.
Ele vai chamar Benjamim, que significa meu braço forte. O que eu quero dizer para você nesta noite, querido, você pode mudar a situação da sua família. Você pode mudar a maldição que foi lançada sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus está na sua família. Quando você abrir o teu coração, quando você restaurar a tua adoração de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, que vem em desacordo na tua casa, em desacordo da tua família, você pode mudar. Quero declarar nesta noite de ceia, querido, que as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, é maior do que a maldição que foi declarada sobre a sua vida, porque você está debaixo, porque você não está debaixo, querido, da maldição, porque nenhuma praga lançada sobre a sua casa vai chegar. Exaltado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 10 diz, a palavra do Senhor diz: eu visito e amo para abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam. Se você ama a Deus, se você abre, se você restaura a sua adoração de Deus, Deus vai abençoar a tua geração até 1000 gerações. Você já parou para pensar sobre isso? Você quer deixar um legado? Muda a história da sua família. Rejeita isso. Talvez foi lançado alguma palavra de maldição sobre a sua família e você vive sobre esse peso, e Deus está falando para você nessa noite: olha, vou mudar, você pode mudar, você tem poder de mudar daqui para frente. O passado passou, mas Deus disse: eu vou mudar, e você decidiu. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar para você. A história nos diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia nos mostra sobre isso, que Abraão, ele mentiu acerca da sua mulher, Isaac também mentiu acerca da sua mulher. Abraão tinha uma mulher estéril, Isaac também tinha uma mulher estéril, Jacó também tinha uma mulher estéril, e também viveu um casamento de mentira. Mas quando chegou em José, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, mas quando chega em José, ele não mentiu acerca da sua mulher, ele não mentiu sobre a sua origem, ele não mentiu sobre a sua vida, ele quebrou o legado de maldição que havia sobre a família dele. Exaltado seja o nome do Senhor. De maneira, querido, que os seus 2 filhos de José foram abençoados no lugar dos 2 filhos mais velhos de Jacó. Muda, querido, muda o legado, muda a palavra de maldição que foi lançada sobre a sua família. Seja a boca profética para a sua família nesta noite. Eu quero que você, pais, você mães, vocês avós, eu quero que você levante as suas mãos num ato profético. Todos que estão aqui, que é pai, que é mãe, levante a sua mão num ato profético. O Salmo 112, versículo 2, disse que a nossa descendência será poderosa na terra. Aleluia! Será poderosa na terra. E fica com a mão levantada. E agora aponte para o lado que você achar que está a sua casa. Pastor, eu não sei onde está a minha casa, mas fica com a mão levantada, porque eu sei que Deus sabe onde está a sua casa. Onde está a sua casa? Aponte em direção à tua casa e declara com voz profética. Diz assim: em nome de Jesus, nenhuma maldição prevalecerá sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha descendência. Aleluia, aplauda o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Isso é legado. Os nossos filhos não irão para a prostituição, os nossos filhos não irão para os desvios da ética e moral. Queridos, os nossos filhos não se envolverão com corrupção. Os nossos filhos não serão vítimas da violência. Quando você declara isso, você está deixando um legado. Porque o legado é algo profético, querido. Ezequias, quando ele assume aquele trono, quando ele olha para a fama do pai, ele diz: eu não quero isso para mim. Eu não vou viver isso, eu vou fazer a minha história com Deus, porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que o Deus que eu busco, é um Deus poderoso, é um Deus que eu vou depositar a minha confiança nele. Eu quero dizer para você nesta noite: restaura a tua adoração diante de Deus, seja boca profética na sua casa, não receba a palavra de maldição sobre a sua casa, não vive sobre o peso no qual o inimigo tem jogado sobre a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Se nós entendermos, querido, como Ezequias entendeu, nós não precisamos seguir os passos de Acás, nós podemos seguir os passos de Davi.
As promessas, querido, que repousaram sobre Davi, repousarão sobre a minha e a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós decidimos a buscar, a viver de acordo com aquele que deixa um legado espiritual sobre nossas vidas, nós começamos a viver uma vida diferenciada. Olha, disse, olha, meu marido, o meu esposo, ele é assim porque o pai dele era assim, porque o pai era macumbeiro, porque a mãe era macumbeira. Olha, a minha esposa era assim porque a família dela vivia lá em outras religiões, e você diz, não, isso acontece, mentira do diabo. Você pode ser boca profética, você não pode aceitar isso. Você não vai viver isso para a sua vida, porque decidimos que restaurar a adoração para mudar a história da nossa família. Terceiro e último, já estou terminando. Se vamos construir um legado de confiar apenas em Deus. Ezequias removeu os altares idólatras, quebrou a coluna sagrada, derrubou os postes, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Até aquela época, os israelitas queimavam incenso e era chamada de Neustã. Em Números, querido, a história nos conta que quando as serpentes invadiram Israel, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, construa uma serpente de bronze ou uma serpente de metal. E todos aqueles que forem mordidos ou picados por essa serpente, quando eles olharem para essa serpente, eles serão curados. Aquilo, querido, que era para ser bênção na vida do povo de Israel virou sinônimo de maldição. Por quê? Porque eles transformaram um ídolo em um ídolo e um símbolo. Eles transformaram um ídolo em um símbolo. E esse ídolo também de um Deus. E isso transformou em maldição para a vida dele. Diga para o teu irmão, vamos construir um legado confiando mais em Deus. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que o povo de Israel, depois que aquela serpente aquela serpente virou um ídolo. E depois virou um símbolo. E depois virou um Deus para eles. Eles adoravam. E Ezequias diz que ele removeu os altares. Ele quebrou as colunas, derribou as colunas, os postes, despedaçou as serpentes. Não sobrou nada. Talvez você diz, pastor, estou liberto. Hoje eu vivo uma vida com Deus. Mas ainda guarda. Talvez você ainda guarda símbolos. Talvez você ainda guarda objetos. Talvez você ainda guarde frescos. Eu não, pastor. Mas você está guardando na sua mente. Você está guardando no seu coração. Eu quero dizer para você nesta noite, cuidado com isso. Porque isso pode ser uma porta de entrada. Isso pode ser um código de acesso para um legado ruim. Quando Acaz, ele vai e ele manda então construir aquele altar igual, o altar do rei pagão. Ele estava abrindo, ele estava dando um código de acesso para que o inimigo entrasse no povo de Israel e ali levasse o povo a uma adoração que não era adoração ao Deus verdadeiro. E isso é um legado ruim. E a história não conta que os sacerdotes também gostavam de Neustã. Os líderes também gostavam de Neustã. Sabe por quê? Porque foi Moisés que fez. Nós não vamos destruir isso aqui porque foi Moisés que fez. Vamos adorar. Faça, querido, como Ezequias fez. Destrua tudo. Desfaça de tudo. Pastor, agora o senhor começou a pegar pesado. O senhor começou a entrar no meu íntimo agora. Eu tenho uma coisinha lá, pastor, mas foi presente da minha avó. E eu guardo lá, porque isso também é tradição de família. Olha, pastor, eu tenho guardado isso. Quando eu era do mundo lá, eu tinha um negócio que eu gostava muito. Mas eu aceitei Jesus. Hoje eu vivo uma vida com Deus. Mas eu guardo lá, de vez em quando eu vou lá, eu dou uma olhadinha, eu dou uma limpadinha, eu guardo de novo lá na gaveta. Mas está lá comigo. E Deus está falando para você nesta noite, se você quer restaurar a adoração com Deus, se você quer tirar a maldição que está sobre a tua família, se você quer ser determinado, se você quer buscar, você tem que tirar
tudo aquilo que impeça a adoração de Deus. Talvez você está dando um legado, talvez o seu legado está um legado ruim, porque você não entendeu que isso tem que jogar fora. Talvez você não entendeu que isso não está te levando a uma adoração plena com Deus. Isso está, pastor, mas eu não tenho nada físico. Mas isso está no teu coração, isso está na tua mente, isso está tomando conta de você, está impedindo você de adorar a Deus. Decida, querido, confiar em Deus. Eu quero dizer para você que não se constrói um legado se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Você não vai construir um legado se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que está no teu coração, que está impedindo, Deus não vai ser. Você não vai construir um legado. Preste atenção, não deixe nada ocupar o lugar de Deus na sua vida. E nesta noite Deus fala para você, olha, restaura a adoração, quebra a maldição, busque obedecer um legado que te leva à adoração a Deus, e quebra aquilo que impede você de buscar Deus. Você fala, pastor, eu não sei. Ore, jejue, descubra qualquer coisa que identifica como Neustan e manda embora da sua vida. Não aceita isso está trazendo talvez enfermidade para você, está trazendo transtorno para a tua vida, está trazendo a sua casa a fazer um desembaraço. Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, porque há Neustan dentro da sua casa, e você está adorando a Deus, mas foi Moisés que fez, pastor, e quando ele fez, nós orávamos, o povo olhava para aquela serpente e era curado, mas acabou. Agora você está adorando Neustan, porque Deus, querido, Ele é insubstituível. Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é soberano, e a nossa confiança tem que estar nele. Presta atenção, Deus disse para você estabelecer confiança nele. Para de estabelecer confiança em homens, começa a buscar a tua confiança em Deus. A primeira coisa que Ezequias fez, quando ele assumiu o trono de Judá, ele restaurou, ele não foi lá buscar conselho de homem, ele foi buscar a restauração de Deus, porque ele sabia que era Deus que poderia levar ele, conduzir ele e o povo de Israel não que eles precisavam. Para de buscar, querido. E Deus diz para mim e para você nesta noite, olha, nunca mais atribua as direções que eu te dou, as posições que eu te dei, as oportunidades que eu faço, porque eu exclusivamente criei, fui eu que te dei, eu fiz isso ao seu favor. E quando, querido, nós decidimos atribuir aos homens aquilo que Deus nos deu, nós tiramos o mérito e a glória de Deus. Nós estamos confiando totalmente em Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, porém, todavia, as circunstâncias são apenas instrumentos que Deus usa para abençoar a minha vida e a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Circunstância que acontece em nossa vida, talvez você diz, olha, aconteceu isso na minha vida, dá glória a Deus. Você diz, não, aconteceu isso porque o patrão lá olhou para mim e viu que eu estava trabalhando certinho, ele disse, olha, eu vou dar um aumento para aquele meu funcionário. Foi Deus que tocou. Você vai no médico, não consegue achar nada, daqui a pouco você faz o exame, o médico pede um exame lá, daqui a pouco aparece lá, olha, esse doutor é bom, esse doutor é maravilhoso, ele conseguiu achar o que eu tenho, foi Deus que usou ele. Para de dar méritos a homens e começa a dar méritos a Deus. Confia nele, dá glória para ele, porque é Deus que toca as cordas, é Ele que abriu as portas, foi Ele que moveu as águas, foi Ele que causou, Ele que provocou, foi Ele, tudo é dEle, é para Ele. Exaltado seja o nome do Senhor, aleluias. Olha o que o texto diz no versículo 5: Ezequias decidiu confiar no Senhor seu Deus, por isso ele quebrou tudo, ele destruiu tudo. Na minha vida, querido, não terá subterfúgio, a minha confiança está no Senhor. Isso é legado. Escute, querido, que eu quero falar com você nesta noite. Confiar em Deus é muito sério. O pacto que Deus fez com Abraão só foi selado
Não foi selado quando Deus fez a promessa. Quando Deus faz um pacto com Abraão, o pacto não foi selado quando Deus fez a promessa para Abraão. O pacto foi selado lá em Romanos capítulo 4, diz que o pacto foi selado quando Abraão creu. Quando ele acreditou naquilo que Deus tinha falado para ele. E eu quero dizer para você nesta noite, exaltado seja o nome do Senhor. Se você crer naquilo que Deus tem falado para você, se você confiar em Deus, assim como Ezequias confiou em Deus, quando Ezequias colocou tudo diante do Senhor e abriu seu coração para adorar a Deus, não buscou ser igual ao seu pai, e ele abençoou sua família, não trouxe aquele legado de maldição para sua família, mas ele buscou adorar a Deus, e ele decidiu confiar em Deus. E a palavra que nos diz que quando Deus faz isso para ele, essa promessa para ele, Sara já tinha 75 anos, já era idosa. Diz a história que Sara riu, mas Abraão creu. E quando Abraão creu, Deus disse: eu vou te dar mais do que um filho, eu vou te dar uma multidão. Quando Abraão creu, quando ele passou a confiar em Deus, na promessa de Deus, Deus disse para ele: não vou te dar só um filho, eu vou te dar uma multidão. O que eu quero dizer para você, querido, Deus tem algo especial para a sua vida. Eu quero chamar o ministério de louvor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia também nos diz que quando nós confiamos em Deus, a palavra nos diz: lançando toda a nossa ansiedade. Quem confia em Deus lança. Quem confia em Deus se joga. Quem confia em Deus abre mão. Quem confia em Deus descansa. Quem confia em Deus entrega. Quem confia em Deus vende. Eu não sei o que Deus está falando para você nesta noite. Se é para você lançar, se é para você jogar, se é para você abrir mão, se é para você descansar, porque quem confia em Deus entrega tudo na mão do Senhor. Deus está falando para você: eu vou restaurar a adoração no teu coração. O milagre, querido, de Deus está sendo derramado sobre esta noite, sobre a minha e a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Restaura o altar de adoração, mude a história da sua família e decida confiar em Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Se há algo no teu coração nesta noite que está faltando, como esta palavra diz para você nesta noite, e Deus te chama nesta noite para que você possa restaurar a adoração diante da presença dEle. Aonde você está, coloque a mão no teu coração. Aleluias. Coloque a mão no teu coração nesta noite e comece a buscar algo da parte de Deus. E começa a adorar a Deus de uma forma especial. Diz: Senhor, nesta noite eu quero, Deus, Pai amado, que o meu coração se rasgue diante da tua presença. Eu quero, Deus, tirar aquilo tudo que impede, Senhor, de adorar o Senhor de uma forma especial. Fala: Senhor, eu quero, Deus, Pai amado, jogar por terra, Senhor, tudo aquilo, Deus, Pai amado, que um dia ofuscou a tua presença na minha vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E talvez você olhe e diz: olha, o meu pai foi assim, meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, meu tio foi ruim, a minha família foi ruim, a minha família é conhecida como a família que matou, é conhecida como a família que bebia, a minha família foi desse jeito. Mas nesta noite Deus diz para você: eu estou mudando a tua história, eu estou mudando o teu legado, eu quero que você tenha um legado diferente do que teve a tua família. Deus está falando para você nesta noite: olha, restaura a adoração, comece a profetizar bênçãos para a tua casa, começa a profetizar bênção para a tua família. Exaltado seja o nome do Senhor. Talvez você diz: pastor, eu perdi a confiança em Deus. Ezequias tinha todo momento para chegar diante de Judá e dizer assim: olha, meu pai foi ruim e eu estou assumindo um trono ruim. Olha como está o povo, olha como está a nação. Mas não, ele decidiu. Ele disse: olha, eu vou mudar a minha história. Deus está falando para você: você pode mudar a tua história nesta noite. Decida a partir de hoje viver a novidade de vida. Aleluia. Diz: fala assim: eu vou conquistar. Fala assim: eu vou conquistar. Em nome de Jesus.
Fala, meus filhos não vão ser mais esses filhos a partir de hoje, porque esta palavra me garante isso. Ezequias não trouxe uma palavra de peso para sua família, porque ele mudou o seu legado. E sabe por que Deus te trouxe? Sabe por que Deus te salvou? Sabe por que Deus te libertou? Porque eu disse para você assim, ó, a partir de hoje você vai fazer um legado diferente. A tua família não vai ser uma família destruída. Isso que está sobre a tua vida não vai prevalecer, porque eu sou o teu Deus. Rabassumi como